Hoje o Hospital do Paraçam é um hospital, né, pequeno, um hospital cardiológico. Nós somos um hospital que temos quase 16 anos aqui de atuação. Somos um hospital que temos 27 leitos de internação, 30 leitos de terapia intensiva. Esses 30 são divididos em 10 UTI cardiológica, 10 leitos de UTI coronariana, 10 leitos de UTI neurovascular. Temos um centro cirúrgico com 3 salas operatórias. Temos um serviço de hemodinâmica composto por 2 salas, né? Realizamos procedimentos de plastia, cateterismo, temos uma tomografia, um pronto-socorro adulto cardiológico, temos um centro de diagnóstico por imagem, um serviço de medicina nuclear e também somos um hospital escola, né? Somos um hospital que temos programa de residência de enfermagem cardiovascular, 4 turmas já formadas e com uma quinta em andamento. Só um instantinho, Paulo, não passou o slide para eles. Quer apresentar bem, professor? Um instantinho, tá, pessoal? Gente, quem puder fechar o microfone para os barulhos externos não interferirem aqui. Calma, pessoal, tudo bem? Vê se mudou aqui, Marcelo. Gente, a apresentação mudou para vocês? Mudou a tela? Não. Não? Não. Eu estava vendo a tela da apresentação de slides, agora eu estou vendo vocês. Uhum. Tem uma setinha verde aí. É. Aí você seleciona a janela. Tá aparecendo a tela inicial. Tá aparecendo os slides. Tá, eu vou mudar e ver se muda aí para vocês. Tá mudando, tá Mudou. mudando. Ah, então. Pode ir. Acho que fui eu aqui, que foi bem na hora. Então tá, o Paulo falou da estrutura e do hospital. Ela abrindo aqui. Vou só abrir a tela aqui. Muda aí, Priscila, deixa contigo. Foi. Então, hoje, essa equipe constitui o serviço de controle de infecção hospitalar. Nós somos uma equipe pequena, né? Eu tenho uma médica infectologista. Já Toda aqui de novo. Já acordou correndo. Fecha o microfone, por favor. Quem está com o cachorro aí latindo, por favor. Eu acho que é o microfone da Williane tá aberto. Se puder desligar aí, ou Socorro, acho que você consegue. Liguei, Então, como eu estava falando, eu tenho uma equipe pequena, né? Eu tenho uma médica infectologista, que hoje ela atua como coordenadora do Serviço de Controle de Infecção. É uma médica que está no hospital desses 16 anos, em quase 16 anos, já há 15.
Eu tenho uma técnica de enfermagem que me dá suporte, eu tenho um auxiliar administrativo e eu atuo como papel como enfermeiro e como supervisor do serviço. Vai. Nem seja. Em relação, quando, dando a continuidade que a Socorro falou, a gente pensa muito na atuação hoje de serviço com controle de infecção, vinculado com as unidades de terapia intensiva, né, as unidades críticas, hospital, centro cirúrgico, hemodinâmico, mas eu preciso entender que a atuação do serviço de controle de infecção, ele não se concentra só nas unidades críticas, né? Eu preciso trabalhar de forma no hospital por completo. Então, hoje, o que eu tenho como ação no hospital? Não consigo colocar todos, mas coloquei algumas partes aqui para trabalhar e falar um pouco com vocês. Nas minhas unidades de internação. Então, eu tenho uma unidade de internação que eu tenho 27 leitos, né? É uma enfermaria cardiológica, chamada de clínica cardiológica. Diariamente, na minha unidade de terapia, na minha unidade de internação, eu faço a aplicação dos meus bandos de prevenção das IRAs, né? E um cuidado que eu tenho muito nisso é eu conseguir mostrar para a minha equipe de assistência, que era minha equipe lá na ponta, o meu enfermeiro, o meu técnico de enfermagem e aquele médico que está lá, que quando o controle de infecção ele passa a auditoria, ele aplica o bando tipo, nas unidades, eu me preocupo em não deixar aquela equipe entender que aquele bando ele é só um xizinho que o controle de infecção vai lá e passa. Então, sempre que eu tenho capacidade, que eu encontro no conformidade, eu chamo meu técnico de enfermagem no cantinho, eu chamo meu enfermeiro, eu explico para ele a importância de eu estar aplicando aquele bando, que aquele bando ele não é um papelzinho que você chega lá, vai lá, faz um X, né? Que aqui tem toda uma história, aquela história de quando começou a história dos 5 milhões de vidas salvas com a implementação dos bandos de prevenção de vírus, né? Que a gente teve aquele hospital piloto do Hospital de Genebra, que iniciou a história. Então, eu vou mostrando isso para ele. Com o tempo, o que a gente conseguiu trabalhando nesse processo no hospital? Hoje, então, como controle de infecção, eu aplico no bando, mas as unidades lá também já aplicam. Então, hoje eu faço uma auditoria para o meu bando uma vez ao dia, e o enfermeiro na assistência, ele aplica esse bando 3 vezes, né? O enfermeiro da manhã aplica, o enfermeiro à tarde aplica e o noturno aplica. Isso, Paulo, desculpa interromper. Na clínica médica, na clínica médica não, na sua internação. Na minha unidade de internação, eu aplico o meu bando em relação às minhas auditorias da prova de vírus, né? Então, eu faço essa aplicação. Um outro ponto que eu faço bastante com a minha equipe lá é a capacitação sobre os cuidados que eles precisam ter na manipulação do meu dispositivo. Por quê? O que eu entendo? Eu sei que, anualmente, eu elaboro o meu PCH, eu sei que no meu PCH eu preciso colocar os meus treinamentos que eu vou trabalhar no decorrer do ano, mas eu preciso entender o quê? Que no decorrer do ano eu tenho várias admissões no meu serviço. Então, volta e mexe, eu tenho a admissão de novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem, algum fisioterapeuta, alguma coisa, e eu não vou conseguir estar repetindo o meu treinamento que eu dei. Um exemplo, agora em junho eu vou dar meu treinamento de prevenção de PCS. Em agosto, eu posso ter uma nova admissão, novos enfermeiros, novos técnicos de enfermagem. O que eu vou fazer para trabalhar essas ações de prevenção de IRAs? Porque eu tenho os treinamentos para me dar. Então, no Hospital do Coração, eu trabalho com um instrumento, que está lá na frente a fotinha, vocês vão ver, chamado mapa de risco. Então, baseado no risco do meu paciente, eu vou questionar o meu enfermeiro, o meu técnico de enfermagem, os cuidados que eles têm que ter. Então, se o meu paciente está aí usando uma sonografia de demora, os cuidados para prevenção que tem que ter na assistência, baseado no meu bando para prevenir infecção de trato urinário, se esse meu paciente é um paciente hoje um cateter venoso central, ou um cateter de PIC, ou se ele é um paciente dialítico que está fazendo hemodiálise, os cuidados que ele tem que ter na manipulação daquele dispositivo para prevenir uma infecção primária de forma sanguínea. Isso você faz direcionado para o colaborador novo? Não, para toda a equipe, para toda a equipe. Mas, quando eu tenho um colaborador novo, a gente dá sempre a prioridade naquele colaborador novo. E vocês vão ver, que eu observei isso por início. Quando eu comecei esse processo no hospital, as equipes falaram, ai, de novo, Paulo Sérgio, tá vindo, já fez também comigo, fala, gente, o objetivo é isso mesmo, é você ser repetitivo, porque eu preciso mostrar ao meu colaborador o que precisa fazer na ponta, todo dia para ele lembrar o que tem que fazer na pressão de IRAs. Então, não é que eu vou fazer uma única vez, eu faço isso, aí assim, acho que é critério do serviço, quantas vezes eu faço, mas é importante preciso fazer para me pegar sempre um plantão 1 para um plantão 4. Quem que eu não consigo pegar nessa situação? No meu plantão noturno, né? Porque hoje em dia trabalha só no horário comercial, tá?
Eu faço acompanhamento também na unidade de internação, na avaliação da monitoria do meu paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. O meu protocolo como prevenção, o meu carro-chefe no hospital, ele cirurgia cardíaca também, né? Recentemente a gente foi habilitado pelo Ministério para iniciar a questão do transplante. Um pouquinho mais alto. Um pouco mais alto? Tá bom, vou falar um pouco mais alto. Pegar a máscara. Posso tirar? Vou pedir licença para tirar a máscara, tá? Então, o nosso carro-chefe no hospital é cirurgias cardíacas, mas recentemente a gente foi habilitado pelo Ministério da Saúde para iniciar transplante. Na semana passada a gente ia ter o nosso primeiro transplante, não temos que concluir porque era um órgão que na captação é um órgão doente, então que não conseguimos. Mas eu preciso entender no meu serviço também que, pensando que o meu paciente, o meu protocolo de prevenção de infecção cirúrgica, por exemplo, meu paciente, ele foi feito para ser às 7 horas da manhã minha cirurgia. Então, o meu paciente, na cirurgia seletiva, ele chega no dia anterior, às 4 horas, em média 4 ou 5 horas da tarde, da entrada para a enfermaria, o enfermeiro faz a admissão lá e inicia o cuidado no pré-operatório. Então, o enfermeiro chega no leito daquele paciente, orienta sobre os cuidados com o banho pré-operatório, apesar do manual da Anvisa sinalizar, né, que a questão da tricotomia não é indicada, mas na cirurgia cardíaca a gente precisa fazer essa tricotomia. O que a gente orienta é que esse paciente toma o banho às 22 da noite, o banho pré-operatório, cefalopodárnico, reforça tudo isso. E se a minha cirurgia vai ser às 7 da manhã, esse paciente toma o segundo banho no intervalo entre 5 e às 6 da manhã. E nas 6 da manhã, quando o banho acontece, que ele faz tricotomia, a gente faz a nossa tricotomia com ele, a gente capacita isso, a equipe na prevenção de não utilizar o pressor barra, o gilete, né, utilizar o tricotomizador elétrico para não fazer microlesões, para o paciente não ter um risco de colonizar depois da noite ou do dia, e para ficar uma hora mais próxima da incisão. Então, a gente faz essa orientação, os cirurgiões também passam a visita pré-operatória. Eu acompanho a minha infectologista nas discussões dos casos de prevenção de IRAS também lá, de tratamento de IRAS, paciente, qual a infecção que o paciente tem, qual tem tratamento, a questão da indicação. Hoje, no hospital, eu também faço na unidade de internação, não na internação em si, nós estamos em tudo, na internação, enfermaria, as UTIs, o gerenciamento do meu protocolo de sepsis. Mas hoje em dia, o que a gente consegue colocar na cabeça dos profissionais lá? O protocolo de sepsis é um protocolo gerenciado, é um protocolo que eu tenho marcadores que eu preciso trabalhar. Então, que eu, como controle de infecção, eu faço o gerenciamento desse meu protocolo. Só que a ação para corrigir aquilo lá não é minha, ela é da ponta. Então, abrir um protocolo de sepsis para o paciente X, com um choque séptico, por exemplo, conseguir ver se um antibiótico foi dado até 30 minutos após a identificação, chequei se a minha hemocultura foi coletada antes de administrar antibiótico, eu vi que na minha contratualização com o laboratório, o laboratório chegou para coletar esses exames dentro do adequado, se isso impactou, o laboratório teve uma dificuldade, a equipe de enfermagem da unidade ela é capacitada para coletar esse exame, porque eu preciso entender a prioridade do paciente, né? Então, eu preciso ver isso. Então, são algumas das ações. Faço auditoria de estrutura e processo na unidade e sempre socorro após a minha auditoria, o que eu faço? Eu termino quando eu encontro o técnico no leito, quando eu vou dando evolutivo para a hora fulano, enquanto ele está comigo, eu no seu leito, eu preciso que você trabalhe isso. E cada unidade ela tem um enfermeiro referência, é como se fosse um enfermeiro rotineiro. Além disso, eu chego com o enfermeiro referência e falo, olha, ou com o enfermeiro, ou com o gestor que eu encontro. Eu tive tais não confundindo na auditoria, tá? Aí eu disse, então, eu dou uma devolutiva para esse meu paciente. Aí eu chego na minha sala, após a minha auditoria, encaminho um e-mail para o gestor, formalizando a auditoria do dia, deixa a gerente de enfermagem em cópia, deixa o gestor médico da unidade em cópia, deixa o infectologista também em cópia, para que eles entendam. E no final do mês eu gero uma ação disso. O que eu faço mensalmente? Se eu aplico um bando de prevenção, o meu bando, por exemplo, de precaução de contato, eu faço a aplicação desse meu bando, vejo todas as medidas, eu vou calculando. Se eu não mensuro o que eu faço, eu vou saber se eu estou bom ou ruim? Não vou saber. Então, o que eu faço? Mensalmente, eu encaminho um relatório para o gestor, sinalizando, no decorrer daquela auditoria naquele mês, o valor dos bandos de prevenção de precaução de contato, de prevenção de PCS, de prevenção de TU, o meu bando de broncoaspiração,
Então, eu dou a devolutiva para ele e para ele formalizar e passar para isso. Quando eu passo a auditoria, que eu não acho na minha conformidade, eu devolvo um e-mail devolutivo, parabenizando a equipe, é muito bom. Vamos de novo. Parabenizando Parabenizando. as equipes, é uma ação bem bacana, eles ficam muito felizes com isso. E você precisa reconhecer, né, gente? A gente trabalha com controle de infecção, a gente sabe que às vezes aqui está na ponta, na correria, e precisa disso. Um outro cuidado que eu costumo ter na minha auditoria, Socorro, é porque eu sei que a atuação do controle de infecção, eu vou capacitar o meu enfermeiro, o meu técnico de enfermagem, o meu fisioterapeuta, eu vou envolver, o meu médico, eu preciso envolver na capacitação também, mas eu preciso entender que não é só assistência. Como cultura de segurança no paciente, eu preciso hoje em dia, que muitos estudos estão mostrando para a gente, que é o quê? Eu envolver o paciente e o familiar no cuidado. Quando eu consigo envolver o meu paciente, o familiar dele no cuidado, eu consigo manter a cultura de segurança. Por quê? Eu tenho um enfermeiro, eu tenho um técnico, eu tenho um médico, eu tenho um físico e eu tenho um familiar, o paciente, envolvido nesse processo. Então, eu consigo de forma mais assertiva, fazer uma cultura de segurança segura. Ou seja, na minha auditoria lá, eu estou passando, então, com um paciente que está delirando. Eu reforço para o familiar, lá na internação. Olha, me ajuda a reformular essa cabeceira dessa cama elevada, entre 30 e 45 graus, então, fazendo o quê? Melhorando o processo. Ou, às vezes, eu para aquele paciente gosta de poder deitar, eu falo, ó, você não pode ter que manter essa cabeceira elevada, porque se você come, você vai engasgar uma comidinha lá para o pulmãozinho de broncoaspiração, daqui a pouco você está com a pneumonia. Então, sua internação aqui, que era para você ficar 10 dias internado, vai ficar 15, 20, para você tratar você agora com um quadro de um tratamento de antibiótico. Vai aumentar a sua internação, vai aumentar o gasto na sua internação. Se você é um paciente particular, não está com convênio, vai ter um gasto maior. Então, eu preciso que o senhor me ajude nesse processo também de melhoria. E eles têm uma boa ação. Com o meu laboratório, eu tenho algumas interfaces. Então, eu tenho contratualizações com o meu serviço de laboratório. Então, diariamente, eles me encaminham um mapa de culturas, sinalizando as culturas que foram coletadas. O meu laboratório hoje faz que a gente algo que é de extrema importância, que é o meu reporte crítico, ou seja, tem um paciente que eu coleto hemocultura, fez uma piora infecciosa, não sei o que foi. Aí eu coleto hemocultura do paciente. Aí começa a crescer na hemocultura lá, nos dos meus frascos, 2, 3 frascos, 4, um copo gram positivo, um copo gram negativo. O laboratório, ele precisa de imediato, quando ele identifica isso, ele liga na unidade, tenta falar com o enfermeiro ou com o médico, para passar um reporte crítico, sinalizar. Quando eles não conseguem, eles me ligam, entram em contato comigo, eu entro em contato ou com o médico, ou com o enfermeiro, sinaliza, olha, doutor, paciente leito X, seu João, está crescendo um programa positivo na hemocultura. E aí, o que a equipe faz? O que precisa, a gente, como cultura de infecção, é construir e fortalecer isso. Que as equipes aprendam a consultar os nossos protocolos de prevenção de IRAS. Então, na maioria das vezes, eu tenho meu protocolo e o meu fluxograma de consulta. Por exemplo, estou com suspeita de infecção corrente sanguínea. Vou lá no protocolo de uso racional de antimicrobiano, que a infectologista criou, eu vou olhar o que eu vou iniciar para esse paciente. Vou iniciar meropenem, mercapenem, por exemplo, e vou iniciar. Depois, se quando o micro-organismo identificar alguma dúvida, o meu médico consegue perguntar para o infectologista. E por que a gente precisa trabalhar com as equipes? A importância da consulta nos protocolos. Porque, num determinado momento, o meu hospital é tranquilo, é pequeno. Então, hoje em dia, assim, cerca de 80% a 90% dos antibióticos que é utilizado, a maioria dos médicos entra em contato com o infectologista e sinaliza ela, os processos vão entrar. Então, raramente, quando ela chega nas terças e sexta manhã, que ela pega a ficha de antimicrobiano, que ela vai fazer o controle do uso racional lá, ela já sabe. Então, é um antibiótico ou outro que ela não que ela está desconhecendo. Quando ela desconhece, na ficha ela não autoriza, essa ficha volta para a farmácia faz o bloqueio, ou então ela já sinaliza, ela autoriza e às vezes o médico só prescreveu por um tempo pequeno, ela só faz aumento os dias de tratamento. Então, eu consigo fazer isso. Consigo fazer a minha questão com o meu laboratório também, né? Toda vez que eu recebo um paciente, um outro serviço, que eu identifico que o meu paciente está com um micro-organismo que eu preciso reportar para o LACEN, é um paciente que colonizou por MBL. Então, eu vou lá, pego aquela cartinha, recolho aquela cepa, levo para o LACEN, entrego o documento. Então, vou ter um relatório. Estou tendo uma dificuldade, socorro, no meu serviço com coleta de hemocultura, por exemplo. Estou tendo muita contaminação nas minhas amostras. O que eu faço? Será que eu tenho a abertura de chegar no meu laboratório? Porque se eu não tenho, preciso ter. Para estar coordenado no laboratório. Olha, estou tendo muita contaminação nas coletas de hemocultura.
preciso que vocês capacitem a equipe de vocês, ou preciso do apoio de vocês para capacitar as minhas equipes. Então, é uma troca. Ao mesmo tempo que eu cobro, eu tenho que pedir apoio para eles. Então, eu preciso ter o quê? Uma boa relação também nesse ponto. Na minha farmácia, eu consigo acompanhar a farmácia hoje para fazer a questão do quem trabalha com estatística ou o meu uso racional de microbianos. O que eu fiz no Hospital do Coração? Entendendo que, hoje em dia, a gente trabalha fazendo a notificação para uma vida mensal da curva de DD, né? Quem é que disponibiliza no meu serviço o antibiótico? Não, a farmácia? Por que eu não posso amarrar com o meu farmacêutico para ele fazer essa notificação do DDD? Porque eu acho que é algo mais efetivo e eficaz, porque eu sou enfermeiro, a minha médica, ela é médica, mas quem entende esse processo mais é o farmacêutico. Então, eu acho que ele é melhor do que todo mundo para fazer essa notificação. Só que entre o quê? Eu, apesar de liberar isso para a farmácia, eu tenho que acompanhar. Eu preciso da fragilidade se tem ali ou não, se tiver um quebra de barreira, um processo que precisa ajustar. Então, eu acompanho, hoje a farmácia faz notificação no do coração do DDD, me repassa, mas esse processo eu acompanho também. Eu monitoro também, hoje em dia, os meus indicadores de suspensão de antibiótico profilático. Meu paciente na cirurgia cardíaca vai lá para a UTI, atendeu no protocolo, eu olho então todos os pacientes. Às vezes a farmácia chega e fala, Paulo, ó, paciente fulano já suspende o antibiótico, não foi suspenso. E eu preciso trazer isso. Nas minhas apresentações, da comissão, eu mostro esse meu resultado, né, do que eu faço. Na emergência, então, eu faço as minhas auditorias de estrutura e processo, capacito a minha equipe da emergência. Então, hoje em dia, não adianta eu entender que eu vou treinar a UTI sobre prevenção de infecção cirúrgica, que é uma infecção multifatorial, ou treinar o pronto-socorro, a enfermaria, mas não vou treinar no pronto-socorro. A pandemia agora veio e me mostrou, quem me garante que em determinado momento lá, eu tenho uma alta contaminação da equipe do centro cirúrgico lá, por Covid, que estou me atestado, é minha cirurgia cardíaca. Aí se eu não capacitar uma enfermeira de pronto-socorro, e esse meu enfermeiro de pronto-socorro sai, vai lá no centro cirúrgico de diagnóstico ao paciente. Se ele não conhece as medidas de prevenção de infecção do centro cirúrgico, a técnica correta de um diagnóstico corporal, esse paciente vai ter um risco maior. Então, precisa olhar isso. Eu preciso ver se esse meu paciente entrou lá no pronto-socorro, começou antes de ir para a enfermaria, se ele é um paciente desnutrido, se era um paciente diabético, tá, com o controle dele descontrolado, porque citado, eu preciso compensar o quadro nutricional, preciso compensar a glicemia, porque aumenta o meu risco de infecção cirúrgica, né? Na minha hotelaria, eu preciso de uma interface muito bacana para o meu serviço de hotelaria, porque, apesar da minha enfermagem fazer a limpeza concorrente das unidades, eu preciso da hotelaria para a limpeza higiênica concorrente deles. Então, estou tendo presença de muito de vetor na minha unidade, meu controle de praga está sendo realizado adequadamente, não está, estou tendo fragilidade. A minha equipe de higiene, ela é capacitada por eles, e eles também são capacitados por mim como controle de infecção, senão eu preciso ter a consciência que eu também sou um educador em saúde, eu preciso capacitar a minha equipe também, né? Então, eu preciso trabalhar isso. Com o meu CME, eu consigo entender se o meu material que vai lá para o CME, que ele é utilizado nas minhas passagens de catéter no central, nas enfermarias, na minha internação, se o processo CME é um processo bacana, se é bem feito, se eles fazem tudo aquilo que a RDC que nos orienta sobre espaçamento de parede, de tela, se é um CME limpo, se as prateleiras onde o material é preparado são limpas, são higienizadas, se eles têm planilhas que evidenciam esse tipo de situação, porque se não tiver, é algo crítico de se fazer. Eu preciso entender se o meu CME, porque o CME hoje em dia no hospital é um setor que, se você olhar bem, só dá gasto para a gente, né? Então, assim, diferente da unidade que gera ticket, por exemplo, no serviço privado, o CME só dá gasto, porque eu tenho gasto de esterilizar o material. Se esse meu material eu não respeito a saída do material na sua ordem cronológica, eu tenho que fazer depois, o material vem, precisa reprocessar. Isso é um desperdício. Será que eu não consigo fazer? O meu CME é um CME limpo? Eu tenho todos os protocolos do CME validados como controle de infecção? Se eu não tenho, não preciso trabalhar essa ação, então é mais um ponto que eu preciso trabalhar com a minha equipe. E se eu não faço isso, barreira. Eu faço a auditoria de estrutura e processo no meu CME também, eu encaminho um relatório, então são todas as ações que eu preciso ver. A minha auditoria que eu passo no CME, eu gero um indicador para acompanhar, porque, por exemplo, tá, então vou passar um pouquinho. Então, hoje no hospital também, no coração, eu trabalho como time de alta performance, no meu time que eu sou inserido no processo de prevenção de PCS, tá? Então,
Ele é constituído por algumas pessoas, enfermeiros, cirúrgico, enfermeiro das UTIs, entre outros. Faço acompanhamento com a minha equipe da manutenção, na questão, eu tenho um bando que eu aplico sempre que eu vou ter um processo de obras ou reformas, eu faço acompanhamento da aplicação do meu bando, então eu avalio uma obra no início, durante e depois, aplico um bando, quando eu vejo alguma fragilidade eu pontuo isso, eu vou da tendência evolutiva. Eu tenho a equipe constituída no meu PG, conforme orientamento a RDC 202, sento nas reuniões trimestral, discuto, vejo fragilidade, faço controle em parceria com a hotelaria sobre geração de resíduo, o que eu preciso trabalhar de melhoria, o que eu preciso. O meu protocolo é um protocolo validado pela vigilância sanitária, é um protocolo que, após a dessa vigilância, eu encaminhei para o IBRAM para ser registrado. Eu tenho cuidado de revisitar todos os meus protocolos anualmente para ver algum ponto de melhoria. Se o meu protocolo do PG também, eu consigo revisar a meta anual de redução de processo, tive um excesso de... Perdi a meta do meu resíduo comum esse ano, preciso trabalhar. Será que eu não posso botar uma meta de redução e trabalhar no ano seguinte? Faço análise da água e do ar, porque eu não sou um hospital cardiológico, se eu não manter esse cuidado, ou sou um hospital geral, eu não preciso ter uma qualidade da água adequada para me higienizar minha mão, se a minha equipe não quer usar o álcool. Então, por quê? Se eu não consigo ter uma qualidade adequada de água, aumenta o meu risco na hora de trabalhar no tipo de operatório, entre outros. Análise do ar, né? Preciso manter essa qualidade, preciso de risco com aspergilose, entre outros, então preciso ter esse cuidado. Observar o meu processo de higiene de reservatório de água também, se é feito ou não. Se eu tenho um relatório conforme, se eu tenho uma amostra da água, do ar que vem não conforme, se eu faço esse controle de, de isolamento do ponto, solicitar recoleta e tudo, ver se eu tenho um fluxo definido ou sair. Eu preciso entender que o gestor, gente, o enfermeiro de controle de infecção, eu não faço um bom trabalho só quando eu saio. A prova que eu faço um bom trabalho é o dia que eu saí do meu hospital, eu sabia que os meus processos ficaram enraizados. Então, vou sair da sua... Viajei para fora do Brasil, tive uma não conformidade na coleta do ar, da água. A minha médica vai dar o processo da minha falta. Como ela vai saber isso? Vou olhar o fluxograma que tem aqui, que fala sobre esse processo. Porque qualquer pessoa que chegar vai ter um conhecimento como aquilo, né? Pode passar. Toda vez que eu tenho um evento... Então, quando eu aplico... esse é o instrumento que eu falei para vocês que eu aplico, né? Que é o mapa de risco. Então, baseado no dispositivo, no paciente tendo risco, eu questiono para o enfermeiro ou para o técnico de enfermagem, depois da auditoria, quais os cuidados que tem que ter com os catéteres invasivos para prevenir as infecções de corrente sanguínea, se é um paciente está em de sonda, o que tem que fazer para prevenir a infecção que está tendo naquela sonda, se é um paciente que está em presença de contato, que eu não coloquei, mas faço uma bolinha em volta para sinalizar a diferença de higiene de mãos com água, sabão, com álcool em gel, o que eu tenho que fazer isso. Então, eu vou trabalhando diariamente esse cuidado com ele, né? E essa é a minha vantagem, porque eu faço isso no decorrer, eu trabalho todo, eu trabalho prevenção de tudo, trato urinário, então eu não preciso ficar amarrado só no meu treinamento anual. Eu consigo trabalhar na educação permanente, né? Pode passar, Priscila. Então, esse é o meu bando que eu faço, como acho que todo mundo já faz, então eu tenho que poder explicar para as minhas equipes que eu faço. E o que eu faço mensalmente, gente? Sempre referente ao mês anterior, eu sempre coloco na minha unidade os resultados da minha auditoria. Porque não dá mais para mim ficar mantendo a informação presa apenas entre o controle de infecção e o gestor. Quem mais precisa conhecer o resultado da unidade é a equipe da ponta, é o meu técnico de enfermagem, é o meu enfermeiro. Então, mensalmente, eu vou lá em todas as unidades, eu coloco o indicador de cada unidade, nas UTIs, nas enfermarias, nos pronto-socorro. A quantidade das infecções que eu tive naquela unidade, se eu tive uma infecção, eu coloco a carinha triste. Se eu tive um bundle bacana, um resultado bacana, eu coloco a carinha feliz. O valor do meu resultado na estratégia multimodal. Matheus, passa a auditoria aqui na sua enfermaria, o que está acontecendo? Mês passado você teve um bando de prevenção de TU de 90%, esse ano seu bando caiu para 60%. O que aconteceu esse mês? Paulo, tive uma alta admissão de colaborador novo que não conhecia os processos, estou trabalhando. Está trabalhando, então vamos sentar e discutir. O que você consegue fazer isso aqui de melhoria? Aí eu consigo capacitar a equipe agora também. Então, você faz isso, então gera uma ação. Tive uma infecção, gente, pode passar, Priscila. Tive uma infecção, e mensalmente eu encaminho para as unidades o valor dos meus bandos, para o meu gestor ter conhecimento do que eu faço, coloco as minhas principais não conformidades naquela auditoria, toda não conformidade que eu encontro, eu abro a notificação para a qualidade pega essa notificação, joga na planilha chamada gerenciamento de risco, encaminha para o gestor avalia essa não conformidade e gera um plano de ação.
E no decorrer do mês também a gente trabalha o que é feito de ação, a gente discute por quê. Eu preciso entender que a notificação ela tem que ser educativa, ela não pode ser punitiva, né? Aí já para esse momento a CCH notificar para punir, não é isso. A notificação é uma ação educativa, a melhoria de processo. Então, ó, você teve isso, melhora seu processo, o que que vai fazer? Eu vou dar um treinamento, Paulo, para os técnicos saber sobre paramentação do capote, amarrar o capote de cima e embaixo. Tá, você faz isso? Faça. Deixa como plano de ação lá. Mês seguinte, volto lá, Matheus, a ação foi feita? Não, não foi. Por quê? Não tive tempo, foi um mês muito corrido. Bota pendente do seu plano de ação. Quando você consegue fazer isso? Consegue um mês. Aí no próximo mês, que ele me define a data que ele colocou, consegui fazer. Conseguiu, gerou uma lista de presentes de ciência, fiz, tá? Entra na educação. Isabela, me manda a na educação, me manda a cópia da lista de treinamento da orientação para o Matheus, e o que eu faço isso? Eu consigo anexar junto, e eu começo a montar um dossiê, e que aquele plano de ação que foi definido foi feito eficaz. Então, eu consigo fazer isso. Pode estar? Então, só para você entender, esse é o modelinho de ficha aqui embaixo que eu faço tão só do coração para discutir as infecções quando elas não entram no critério da Anvisa, né? Então, toda infecção na área crítica, nas enfermarias, ela é discutido. Faço a fichazinha, discuto, chamo o gestor médico, gestor de enfermagem, infectologista, eu e a qualidade, faço a historinha, discuto, vejo fragilidade, ponto de melhorias. Pode passar, Priscila. Esse é o meu bando que eu aplico no CME, esse é a carinha do meu programa de gestão de resíduos, e esse é um cronograma de auditoria que eu envolvo, auditoria mensalmente no hospital sobre questão de descarte de resíduos. Então, entra o CCH, CERT, aí define por mês quem vai fazer e aplica o bandozinho. Pode passar. Isso aqui é um café com a CCH que eu fiz, só para definir uma fragilidade que eu tive ano passado lá, então eu optei por chamar as equipes na ponta, para a ponta trazer para mim como CCH, que está eu e a minha infectologista e os técnicos de enfermagem. Enfermaria, internação, pronto-socorro, hemodinâmica e cirúrgico. Para eles me trazer as principais dificuldades que eles tiveram, o que que eles viam que naquelas infecções poderiam ser melhoradas, porque eu preciso estar à ponta. Chega para a CCH achar que só ela é dona da informação e do processo, não é. Eu preciso ver quem está na ponta da dificuldade de trabalhar. E eu dou uma lembrancinha, que é uma aula que eu fiz para esse PCS, que eu fiz uma simulação teórica e prática. Pode passar, Priscila. Auditoria de processo e estrutura, que eu faço com os meus fornecedores, sejam eles que me prestam higiene alimentício, resíduo. Então, eu faço sempre o quê? Aplico um checklist na estrutura de processo externa, gero um relatório, depois aplico um feedback de fornecedor. Pode passar. Esse é o meu protocolo de CEPS, é o meu protocolo que eu tenho sinalizado todas as ações que eles precisam ter, os tempos, eu tenho umas caixinhas de horário para permitir que as equipes vejam o marcador que eu gerencio, eu acompanho, sempre que eu vejo fragilidade nas minhas reuniões com as equipes médicas de enfermagem, eu apresento o resultado do protocolo de CEPS, porque eu só gerencio, quem vai tomar ação é eles, o processo é deles, só dou suporte. CCH e qualidade é só setor de consultoria, né? Só para apoio. Pode passar. Então, essa aqui é uma simulação. Aqui, essa imagem que eu estou aqui na pontinha ali, que é essa da higiene, eu passo uma ronda nas unidades, em apoio com a hotelaria, para ver a qualidade da limpeza terminal que foi feita, né? Quando eu aplico um checklist, quando eu tenho alguma fragilidade nisso, eu faço o checklist conforme ou não, dou uma devolutiva para a unidade de enfermaria também, faço as minhas campanhas, meus treinamentos. Essa foto aqui embaixo tá essas pessoas, eu aplicando aqui mapa de risco lá nas unidades com as equipes, então aqui eu tenho o médico, a enfermeira, os técnicos, simulando o meu mapa de risco comigo, eles sempre assinam para me dar ciência, que estão assim capacitados. Pode passar, Priscila. E esse é o meu programa, meu PCH. Estou finalizando, viu, gente? A última coisinha, é porque eu falo demais, desculpa. Como é que eu monto meu PCH? Então, eu estruturo ele, eu vejo qual foi o meu maior problema no ano, por exemplo, em 2022. Qual foi o meu maior problema que eu tive em 2022 de infecção? Eu consigo entender, eu tenho que ter essa noção como gestor. Se eu tiver um problema com ITU, com PAV, é o meu primeiro treinamento que eu vou dar para trabalhar. O meu problema do ano anterior não são o mesmo ano seguinte. E vou vigiar. Vou encaminhar meu protocolo para vigilância sanitária, para ela validar, ou para ela me corrigir. Vou revisar meu protocolo, ver se o meu PCH tem alguma fragilidade, se precisa melhorar, entre outros. E, por último, ali, só para acabar, o que eu fiz na questão da pandemia, tá? Que ninguém aguenta mais, o ranço de todo mundo. Eu peguei aquela nota técnica da vigilância sanitária, criei um banco de paramentação e desparamentação para mostrar para a minha equipe da ponta que o cuidado não é só do paciente, é deles também. Então, tudo que eu fiz, eu simulei um bando de paramentação e desparamentação para atender os pacientes com Covid,
encaminhei para as unidades, no início eu treinei e depois eu deixei para as unidades fazer o quê? Eles simularam todo dia, antes do início do plantão, no final, a técnica correta de paramentar. Porque em 2020 o maior medo era se contaminar o profissional nessa questão, né? E era isso, peço desculpa, porque eu, quando eu começo a falar, eu perco noção do tempo. Gente, eu fico encantada com a fala do Paulo. Eu acho que se colocar ele para falar o dia inteiro, ele tem assunto para falar o dia inteiro, porque esse menino trabalha muito, muito. Nós somos testemunhas que quando nós vamos lá na instituição que ele trabalha, realmente esse menino está trabalhando de dia e de noite. Então, parabéns, Paulo, parabéns para toda a equipe. A gente sabe, eu quero destacar duas coisas na sua fala, né? Que ressaltar mesmo aqui com a equipe de CCIH. Primeiro, o trabalho da CCIH não é isolado, é em conjunto. Para ter sucesso, tem que ter parceria com todas as demais áreas do hospital. E não existe área mais importante e menos importante. Todas são importantes, porque o seu paciente ele vai transitar, ele vai passar por muitas delas, né? Então, desde hotelaria, farmácia, nutrição, clínica de internação, pronto-socorro, radiologia, todas essas áreas precisam entender a importância, né, da prevenção de infecções. Outra coisa que me chamou muita atenção é que ele falou que o próprio laboratório, quando percebe algo, algum resultado ali, um crescimento, né, de micro-organismo na hemocultura, o laboratório tem essa preocupação de informar a CCIH. E a gente sabe que muitos de vocês têm essa dificuldade em relação ao laboratório. Mas, assim, é algo que todos os setores têm que entender como responsabilidade, né, do profissional de preocupar-se, né, com o bem-estar do paciente. E isso não pode ficar restrito a ser da CCIH. Na verdade, é da equipe, né? O paciente é a responsabilidade de toda a equipe. E outra coisa que você destacou muito bem é que existe uma parceria com a equipe da ponta. Não é só entre chefes, entre gestores. A equipe da ponta, ela está ciente do que acontece, das dificuldades e das melhorias, né? E ela recebe tanto o puxão de orelha quanto o parabéns quando merece, né? Exato. Isso é muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é curiosidade de muita gente, antes da gente partir. Você já falou muito, mas mais uma vez. Você falou muito sobre fazer auditoria, encontrar inconformidade e tentar fazer a correção no momento. Como você acha quando essa correção é para um profissional médico? Se você chega no centro cirúrgico e, sei lá, o anestesista está com a máscara só na boca, ou o cirurgião está com a aliança, porque é um pouquinho delicado essas coisas, né? Às vezes tem CCH que diz, eu não vou falar nada, e aí a equipe de enfermagem sente-se injustiçada, porque só chamam a atenção da enfermagem, mas prevenção de infecção não é só com a enfermagem, é com a equipe multi. Então, como é que a CCH pode fazer nesses casos? Eu acho que tudo isso, o controle de infecção, ele precisa ter o apoio da diretoria, porque se não tem esse apoio é difícil. No meu hospital, eu tenho muita abertura com o coordenador médico. Eu acho que as CCHs elas precisam usar o médico da CCH como suporte. No meu hospital, gente, os médicos me veem, já tiram a dor, porque já sabem. E eu notifico. Eu falo, o meu diretor me dá isso. Meu diretor fala assim, o médico que você vê utilizando a dor, notifique e bota na minha mesa. Eu vou. Mas eu preciso fazer isso, não preciso. Eu preciso chegar no meu médico e falar assim, doutor, a gente precisa entender que é um hospital baseado na NR32, no hospital qualidade 1 a 3, a gente sabe que não pode utilizar a questão de dor. Se eu poderia retirar, eles retiram. Hoje, socorro, no meu hospital, os meus cardiologistas em si, eu não tenho dor de cabeça com a dor. Quem me usa a dor no médico no hospital hoje é o meu médico prestador. Então, às vezes, o paciente internado tem um piso de serviço com um gasto. Aí o gasto é para o nosso hospital e uso. Mas eu chego neles e eles são super, super educados com a gente. Não, desculpa, vou te dar esse retiro. Então, eu não tenho essa dificuldade. Eu acho que quando você consegue chegar no médico e você se posicionar, ter segurança do que você está falando e respeitando, porque não vou chegar brigando com eles, eu chegar como posicionar, eles entendem uma boa e tudo. E o que eu vou fazer, gente? A notificação. Gera a notificação, encaminha para quem está responsável no meu hospital por aquilo e vai gerar um plano de ação para eles. Então, às vezes, o próprio coordenador médico da unidade vai dar suporte. É um médico, o enfermeiro está com medo de falar. Direciona para o coordenador médico da unidade, o coordenador médico vai estar naquele profissional vai falar. No coração, eu tenho uma facilidade muito boa. Então, assim, eu chego a qualquer médico que interface, eles super me respeitam. Então, assim, eu não tenho essa dificuldade, mas é chegar e chamar atenção. Porque eu também eu concordo. Eu não sou de acordo em chamar a atenção de enfermagem e deixar a equipe médica usar. Não. Então, eu acho que hoje em dia, nosso do coração também, a gente tem uma cultura muito bacana. Então, acho que isso já se enraizou.
Às vezes eu chego lá, esses dias eu ri, passar a tutoria no UTI lá, e aí a técnica de enfermagem tinha um médico lá, né? Tipo, assim, a técnica, toda assim, toda a técnica. Você duvida quando se o Paulo chegar aqui para aquele médico que ele vai tirar? Aí a culpa disse que eu cheguei, aí quando eu vi, eu chamei a atenção, eu falava assim, ó, eu apostei com a Carol que você ia chamar a atenção do médico. E é assim que acontece nos processos, é bem bacana. Então é isso, gente. Mais informações, dicas, tal. A gente depois passa o e-mail do Paulo para quem quiser, né? O Paulo tá dando aí dicas para o pessoal também. É uma pessoa que tem amplo conhecimento na área e que, assim, sem brincadeira, conseguiu um nível de excelência na instituição que ele trabalha. Então vale a pena. Eu falo que se eu fosse trabalhar no CCIH hoje, eu ia fazer um estágio com o Paulo para relembrar aí as coisas e aprender umas dicas muito legais. Te agradeço, Paulo, pela sua participação. Qual de... Tá, Tá, disponibiliza. a gente disponibiliza depois a aula em PDF, tá bom? E te agradeço muito, parabéns, Obrigado. tá bom? Agora a gente vai dar continuidade com a apresentação para a equipe de NSP. Quem tiver dúvida aí no final pode mandar no chat, tá? Hoje vai demorar um pouquinho mais, porque realmente é um assunto que tem muito que se falar, né? Tem muito que se tratar. E eu queria muito que vocês aproveitassem essas experiências positivas desses profissionais. Agora a gente vai falar com... na verdade, ela está online, ela vai apresentar para nós. É a Tamara de Lima Lustosa. Ela é supervisora da qualidade do Hospital DF Star, um hospital também da Rede D'Or, que realmente tem mostrado excelência nos seus processos, desde o primeiro ano de funcionamento. Esqueci de falar isso, né? Tanto o Hospital do Coração quanto o DF-STAR, eles receberam 100% de conformidade na avaliação nacional das práticas de segurança do paciente. Então, são equipes que estão amplamente empenhadas aí pela qualidade, e nós parabenizamos as equipes por isso. E eu queria que a Tamara compartilhasse conosco também a atuação do NSP, além de áreas críticas, né? A gente chega no DF-STAR, desde a entrada, a gente consegue perceber a atuação do núcleo, sabe? Os pacientes, os pacientes, você conversa com o acompanhante, ele foi orientado, ele recebeu a orientação, ele sabe que ele não pode abaixar a grade, ele sabe, né, que a equipe está empenhada e preocupada com a qualidade da assistência. E aí, Tamara, o que você fez para conseguir isso, menina? Conta aí pro povo. Olá, bom dia, Socorro, Paulo, parabéns pela apresentação. Não é surpresa para a gente, né, que a gente admira muito a CCIH do Coração. E, assim, para a gente é um prazer imenso. Eu quero agradecer, Socorro, pelo convite, agradecer em nome da minha diretoria. O Dr. Alisson ficou extremamente feliz e lisonjeado também de ter esse momento onde a gente possa compartilhar, né, um pouquinho de quais são as estratégias que a gente tem aqui no Núcleo de Segurança do Paciente. Eu vou compartilhar minha tela para a gente conversar mais um pouquinho sobre o Núcleo de Segurança. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Estão vendo? Sim. Ah, que ótimo. Então, para me apresentar, meu nome é Tamara, eu sou supervisora aqui da qualidade e gerencio o Núcleo de Segurança do Paciente. E para começar falando sobre a atuação do núcleo, além das áreas críticas, para a gente foi um presente, porque desde que o hospital ele nasceu, a gente sempre teve esse objetivo, de que a área crítica fosse o final, que a gente construísse isso desde o primeiro momento do paciente dentro do hospital, né? Que ele conseguisse traçar essa jornada dele entrar no hospital, se sentir seguro, ele percorrer todo esse nosso pronto-socorro, ambulatório, chegar no centro cirúrgico e numa UTI, ele não ter diferença, ele não achar que ele está em polos diferentes, mas que ele consiga enxergar realmente que ele está seguro. Então, essa RDC 36, que traz realmente a instituição das ações para a segurança do paciente, é o que a gente reforça diariamente aqui. E o coração que eu falo dessa RDC é realmente reduzir, né, o dano, o risco ao paciente. E se a gente está falando disso em 2022, e Florence já falou lá atrás, é porque realmente é um assunto que ele nunca vai morrer, é um assunto que a gente precisa falar diariamente. Então, o que o Paulo falou de a gente plantar essa semente, é uma semente que a gente planta e rega todos os dias, planta e rega. Porque a gente precisa garantir isso vivo nos colaboradores, na assistência e também nos pacientes. Então, hoje, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente não fala mais só pro
colaborador que está cuidando, a gente envolve esse paciente no cuidado, né? A gente fala para o paciente também, olha, você é o principal personagem desse mundo de segurança do paciente. Então, se você estiver dentro, se você estiver envolvido no seu cuidado, a chance de sucesso é muito maior e o risco de dano ele é muito menor. Então, como é que a gente fez, né? Quais foram as estratégias que a gente teve para chegar nessas áreas não críticas e para reforçar nas áreas críticas também? Então, hoje o NSP, aqui dentro do DF-STAR e na Redditor como um todo, a gente tem um apoio muito grande de uma gestão corporativa. Então, a gente é direcionado por uma diretoria de qualidade corporativa. A gente tem uma diretoria local também muito forte, que entende realmente o propósito do NSP. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que ele é reforçado todos os dias, e a gente foi cativando e envolvendo também as supervisões diárias e as áreas de apoio. Então, todo esse grupo hoje, eles fazem com que eles sejam o NSP diário da sua unidade, eles se sentem realmente o núcleo de segurança do paciente, que não é um setor que cuida, mas eu faço isso diário. Então, quando eu trouxe essa imagem aqui desse complemento, é justamente isso, é que todas as áreas, elas colaboram de alguma forma para que realmente a gente entregue uma assistência segura e que o paciente saia daqui com essa percepção. Então, começando lá em 2019, foi quando o hospital nasceu. A gente é um hospital bem jovem, de 3 anos aí de atuação, comemoramos recentemente os 3 anos. E nessa abertura do hospital, a gente precisava identificar a cultura, né? A gente precisava saber quem vinha trabalhar com a gente aqui dentro do DF-STAR. E foi um momento onde a gente teve uma ampla capacitação e a gente também conseguiu identificar o perfil de profissionais que estavam vindo trabalhar com a gente, e era um momento da gente começar a entender. Essas pessoas têm conhecimento sobre o que é eventos adversos, segurança do paciente, metas, eles sabem a importância de trabalhar tudo isso, e aí a gente começou a identificar. Depois de ter feito esse rastreio, a gente começou a implantar as ferramentas. E quando a gente fala de implementação de ferramentas, a gente fala de algo que precisa ser factível. Não dá para eu falar de implementar uma ferramenta que o colaborador ele vai olhar e vai falar, nossa, que preguiça disso daqui, eu não quero nem chegar perto. Então, a gente tentou fazer com que fosse implementações de ferramentas simples, que eles tivessem acesso rápido, fácil, que eles conseguissem reportar uma situação de risco que ele vivia ali de uma forma mais prática. Então, a gente implementou as notificações de eventos adversos através de QR Code. Então, hoje, onde você passar, vai ter um QR Code ali, eu preciso notificar, é uma situação de risco de um chão que está molhado, não tem uma placa sinalizando, eles conseguem notificar imediatamente. A gente tem esse formulário online também em todos os computadores, então eu não tenho só aquele formulário impresso onde eu tenho que escrever tudo sobre a notificação, né? Eu tenho um acesso muito rápido ali, eu já tenho os principais eventos do hospital, e aí a gente começou a trabalhar com essa ferramenta. Depois a gente pensou, olha, a gente já tem a ferramenta, a gente já conseguiu implementar as notificações, e agora eu preciso que meu colaborador saiba o que está acontecendo, o que está sendo analisado e tratado, porque não adianta eu só informar uma situação de risco ou informar um evento adverso, mas aquilo dali o gestor trabalhou, o NSP trabalhou, nem sei o que aconteceu. Então, hoje tem um acesso imediato, né, à devolutiva dessas análises, desse plano de ação. Então, se o Paulo vai e notifica uma infecção de sítio cirúrgico aqui dentro do hospital, essa notificação ela vai ficar de acesso para ter até a transparência e falar, não, o que a gente analisou? A gente analisou desde a parte de CME, a gente analisou toda a questão do protocolo de cirurgia segura, e qual foi o plano de ação? A gente desenvolveu isso e isso e isso de plano de ação. Então, quem está lá no centro cirúrgico, ele tem essa devolutiva do que aconteceu com aquela infecção que foi notificada. E, além de tudo isso, a gente publica também um gestão à vista sobre os eventos adversos da sua unidade. Então, hoje eu consigo chegar lá na nutrição e saber quais são os principais eventos adversos relacionados à nutrição, quais são os principais eventos adversos relacionados à higienização. Então, a gente ampliou essa publicação, não só para áreas críticas, mas para áreas não críticas, para eles também terem esse sentimento de pertencimento e contribuição com o núcleo de segurança. E a gente também trabalha hoje com uma análise estruturada em linha do tempo, que então todos os eventos adversos, seja eles recorrentes ou eventos com grau de dano que
que a gente avalie, que precisa fazer uma análise, a gente envolve todos os colaboradores que participou, né, desse evento, que estava ali naquele momento, e a gente começa a trabalhar realmente com eles uma estrutura de linha do tempo para a gente conseguir pegar o gatilho da nossa falha, se foi processual, se foi uma falha humana, para a gente conseguir realmente trabalhar uma melhoria. E aí, depois de implementar todas essas ferramentas da gestão de risco, a gente começou a ver a adesão. E aí foi um momento muito gratificante, porque realmente a gente viu o número de notificações crescer e de notificações que realmente fazem sentido, e a gente começou a ver também uma análise individual do núcleo. A gente conseguiu puxar, olha, a gente precisa discutir broncoaspiração, a gente precisa discutir um atraso de dispensação de dieta. Então, a gente começou a individualizar essas notificações e fazer fóruns específicos para direcionar ali a nossa matriz de risco. Então, esses foram os passos iniciais para a criação realmente do núcleo a respeito da gestão de risco. E aí a gente precisa diariamente inovar e chegar, né, até os colaboradores. E outra estratégia que a gente desenvolveu desde o ano passado, que para mim eu sou apaixonada, é a ronda de segurança do paciente. A gente fala muito de auditoria, a gente fala muito de estar ali verificando a não conformidade, está não conforme aqui, está não conforme ali. E essa ronda de segurança, ela nasceu para ser diferente. Ela nasceu com o propósito de falar bem assim, olha, a gente precisa de um time estruturado para apoiar a minha gestão e meus colaboradores. Então, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem um time de direção, gestão, CCIH, qualidade, manutenção, engenharia, TI, treinamentos, brigada, e a gente vai até o setor para entender o que a gente precisa melhorar. E esse grupo, ele tem um objetivo de solucionar problemas. Então, lá a gente se mostra realmente disponível para falar bem assim, o que é de situação de risco que vocês vivem hoje? O que ameaça a segurança do paciente, ameaça a segurança do colaborador na execução da sua tarefa? E aí eles começam a pontuar, a gente está com problema de sistema, o resultado não está saindo, a gente está com problema de estrutura, o elevador está com isso, e a gente já vai com esse time pronto para a gente sair dali falando, olha, esse problema é nosso, a gente vai resolver junto com vocês. Então, esse é um ponto realmente bem importante, porque a gente cria esse vínculo, né, com os profissionais. Eles param de nos ver apenas com, nossa, vai só me auditar aqui, vai me dar uma não conformidade, e eles começam a olhar e falar, não, é seguro, a gente vai expor aqui, a gente vai ter uma solução deste problema, e aí é algo gostoso de viver, porque realmente é o que eles trazem. E hoje a gente abrange não só as áreas críticas, mas as áreas não críticas, com esse time realmente focado em entender o problema e sair de lá para um fórum específico de solução de problemas. Então, essa ronda de segurança hoje ela é feita semanal, a gente tem um cronograma e a gente gera um relatório também para a gente ver o que a gente evoluiu e o que a gente ainda precisa evoluir, se o processo foi ou não foi ajustado, mas é algo que nos aproxima muito dos colaboradores e faz com que eles estejam se sintam realmente seguros dentro da nossa instituição e sabe que a gente trabalha para isso. Outro ponto bem importante que a gente trabalha é o safety handle diário. Esse safety acontece diariamente, sempre no início da manhã, e qual é o objetivo dele? O objetivo é que a gente consiga identificar se durante as 24 horas pregressas a gente teve realmente alguma situação que incorreu em algum dano ou alguma circunstância de risco ao paciente nas nossas unidades, e ele tem um envolvimento de toda a equipe multidisciplinar. Então, neste momento, a gente senta a estrutura e a gente começa a entender como é que está a ocupação desse hospital. Teve algum evento adverso? Ah, não, a gente tem uma situação de risco, tem um paciente na terapia intensiva que está com risco de queda elevado, a família não é aderente, como a gente vai trabalhar essa questão? E aí a gente começa a pensar, não, a gente tem na unidade de internação pacientes homônimos, a gente precisa fazer uma gestão de leitos rápida, não dá para deixar pacientes homônimos no mesmo posto. Então, é nesse momento que a gente começa a ouvir e identificar situações de risco que a gente precisa resolver de certa forma mais rápida. Então, identificar também o que nas próximas 24 horas pode ser uma situação de risco e a gente já sai dali com missões para serem resolvidas. E os profissionais, a gente sempre fala, né, o safety handle, ele é justamente para ser uma ferramenta que traga um cuidado mais seguro. Então, o objetivo é sair de lá identificando melhorias e identificando os riscos da nossa instituição.
Outro ponto que eu sempre trabalho e falo diariamente que a gente precisa garantir é o gestão à vista. Dados, eles são importantes, mas eles são importantes se eles forem disseminados. Se o dado estiver lá dentro, guardado no núcleo de segurança do paciente, estiver guardado lá na pastinha da gestão, ele não vai fazer sentido, porque eu preciso que o meu colaborador saiba como é que está o hospital. Ele precisa saber como é que está a unidade dele, onde ele contribui, o que ele pode oferecer ali, seja para uma redução de um risco, ou seja para aumentar a qualidade assistencial de determinado processo. Então, mensalmente, as unidades elas recebem, né, um consolidado dos eventos adversos da instituição. Então, a gente traz uma visão geral do hospital para que eles conheçam também as ocorrências divididas ali entre as não conformidades, os incidentes, os near miss, as circunstâncias de risco. E a gente também traz a gente fala da brincadeira do ranking, né, que a gente começa a disputar. Quem mais notificou, quem mais recebeu notificação, então a gente traz um top 3 ali, para que as pessoas comecem a identificar quem tá valorizando, quem está ali notificando mais, ou quem recebeu mais notificação, por que eu recebi mais. E a gente traz um panorama daquela unidade. Então, quais são os principais eventos que acontecem na unidade, no centro cirúrgico? É uma falha do protocolo de cirurgia segura, é o uso de adornos, ou na farmácia, é uma falha de dispensação, é um atraso de dispensação, é um erro relacionado a medicamento de alta vigilância. Então, a gente começa a trazer um panorama dos principais eventos para ser aquele mês. Essa é a nossa prioridade, a gente precisa olhar com carinho para isso daqui, porque realmente tem muito evento adverso relacionado a esse item. E aí o gestor é até uma base para que ele consiga trabalhar com a área, porque a área começa a ficar curiosa, começa a pensar, nossa, mas eu tá tendo tanta notificação assim, de atraso de dispensação, por que tá assim, Brighton? E aí ele começa a entender, não, a gente teve atraso, o nosso SLA é tanto, a gente não está cumprindo, então esse daqui acaba sendo um guia que a gente também faz para áreas críticas e para áreas não críticas, justamente para que a gente tenha esse envolvimento de todos, porque se o medicamento atrasou lá na ponta, é um protocolo de sepse, que tinha que ser feito em até 60 minutos, não foi, eu tenho que mapear esse processo desde o momento que o almoxarifado libera a cautela para a farmácia, e que a farmácia entrega para o técnico, e que o técnico administra esse medicamento. Então, a cadeia do atraso ela é muito maior. E aí eu preciso mapear tudo isso. Então, a gente precisa saber que somos responsáveis por este processo. Então, manter essas informações à vista, manter essas informações nas unidades, garante com que as pessoas elas consigam enxergar e elas saibam a importância de notificar, a importância de minimizar determinados riscos, e a gente consegue envolver realmente os colaboradores e os profissionais. Chega a ser um pouco engraçado, estava passando esses dias, aí tinha o quadro de eventos adversos, estava lá, da higienização, né, os principais eventos da higienização, e aí ela me parou, ela falou assim, mas, nossa, por que tem tanto evento assim? Aí eu fui explicar para ela, explicando detalhe por detalhe do evento adverso, como é que surge. Aí quando notifica, a gente consolida, a gente trabalha assim, a gente precisa de melhoria aqui, que ela é também um fator muito importante para que a gente reduza esse índice. Então, a gente precisa garantir esse envolvimento de todos. Outra ferramenta que a gente trabalha aqui anualmente é o embaixador de segurança do paciente. Essa é uma prática da rede DO. Então, todos os hospitais da rede, eles participam, né, de uma eleição promovida pela qualidade corporativa, onde os profissionais, eles votam em quem é o profissional que eles consideram ser um embaixador de segurança. Aquele profissional mesmo, da ponta, que está ali, mas que ele dissemina aquele cuidado seguro, que ele olha de forma crítica para determinado processo, que ele reconhece a importância da segurança do paciente. Então, a gente faz essa eleição anualmente, todo mês de setembro, a gente faz essa premiação, e o bacana de se ver é que a gente acha que normalmente vai vir embaixador, normalmente das áreas assistenciais, né? Que está ali prestando cuidado, e não, a gente tem uma gama de embaixadores que é da hotelaria, que é da higienização, que é da farmácia, que é da físio, que é da enfermagem, então são várias pessoas, né? E eles se sentem também muito felizes de receber essa premiação, de ser considerado um embaixador para a gente e para o hospital, para a rede.
Então, trazer também, não só a cobrança, mas trazer essa proximidade de falar, olha, a gente te reconhece como embaixadora, a gente sabe da sua importância aqui, a gente sabe o quanto você dissemina esse cuidado seguro dentro da instituição, é muito importante, e eles se sentem também muito felizes. Outro ponto que o Paulo falou e que eu reforço, a gente realmente precisa trabalhar muito, é a estratégia de aprendizado e crescimento, a gente precisa orientar, a gente precisa educar as pessoas e a gente precisa ser cansativo no ensinamento. Eu falo que é igual criança, a criança aprende com a repetição, a gente tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Segurança do paciente é a mesma coisa, a gente precisa reforçar todos os dias, a gente precisa dar uma volta no corredor e falar, nossa, aqui é risco, vamos repensar como a gente vai fazer. Então, hoje, o NSP do DFSTAR e a qualidade, a gente trabalha sempre, a cada entrada de novo colaborador, a gente faz um treinamento explicando tudo, desde o início, desde lá da RDC 36, até os processos que guiam essa gestão de risco dentro da instituição. Então, todos os colaboradores, eles recebem isso a cada entrada, e também num cronograma a gente faz essa reciclagem, né, sobre a gestão de risco, e além disso, a gente também trabalha uma estrutura de treinar o gestor a identificar também a possibilidade de causa raiz, porque muitas das vezes a gente tem um evento adverso, a gente sabe que a gente está tendo um problema exaustivo com identificação dentro da instituição, mas o meu gestor, na hora de analisar, o meu supervisor, aquele enfermeiro líder, ele não está sabendo a causa raiz do seu problema. E a gente já passou por situações aqui que a gente fala, nossa, a gente teve falha de identificação, mas o que está acontecendo? Ah, mas a pulseira pode ter uma qualidade inferior e ela desbota muito rápido em contato com outra substância. Então, a gente precisa realmente identificar qual é a causa raiz. Então, a gente trabalhou esse workshop, né, com as áreas operacionais e assistenciais para trabalhar a parte de entender o problema e saber identificar o risco, saber identificar o problema e trabalhar realmente oportunidades de melhorias que tragam resultado. E aí, como a gente teve esse período de pandemia, a gente trabalhou também videoaulas, e ali tem um avatar onde a gente colocava essa aula de forma mais interativa sobre as principais ferramentas para trabalhar identificação de causa raiz, plano de melhoria, e ali foram formas que a gente teve de disseminar realmente a segurança do paciente, as questões de metas internacionais, trabalhando ali mapas mentais para que ficasse na unidade, para que eles conhecessem um pouquinho mais sobre as metas, a importância. Então, foram estratégias e ferramentas que a gente foi utilizando a cada novo ciclo, a cada novo semestre, a gente falava, não, a gente precisa inovar relacionado a este treinamento, a gente precisa inovar naquela unidade. Então, essa ferramenta, essa parte de aprendizado e crescimento é realmente um ponto que a gente tenta reforçar aqui diariamente. Outra estratégia, né, isso já abrange todas as equipes, é as auditorias clínicas. A gente sabe que as auditorias clínicas, ela é um momento onde a gente consegue identificar as oportunidades e a gente consegue corrigir ali no ato também. Então, hoje a gente trabalha com identificação, com auditorias de processos para todas as unidades. Então, se eu tenho auditoria de identificação, eu não faço só na terapia intensiva, eu não faço só no centro cirúrgico, eu faço lá no meu pronto-socorro para saber se no momento da identificação dele, lá pela recepção, ele foi identificado, ele fez o primeiro medicamento dele identificado, ele teve a primeira assistência dele identificado. Eu olho no ambulatório se esse paciente, antes da consulta dele, ele estava identificado, se o médico utilizou os identificadores da forma correta. Então, a gente ampliou esse processo de auditoria também para essas áreas não críticas. Protocolo de queda, da mesma forma, eu preciso identificar um paciente potencial de queda desde a recepção, é um paciente idoso que tem alguma questão que pode evoluir para uma queda intra-hospitalar, eu preciso avaliar desde o início, eu preciso instituir aquilo dali no começo. Porque se ele se sente seguro na recepção, ele vai seguir um caminho seguro e ele não vai exigir menos que isso quando ele chegar na minha unidade de internação. Então, ele já começa orientado aqui, na recepção, no pronto atendimento, olha, o senhor não pode levantar da cama, precisa acionar a enfermagem. Isso a gente vai mantendo até na terapia intensiva. Então, é algo que a gente trabalha das auditorias clínicas, que a gente estratifica por unidades e que a gente envolve todos eles para que o paciente ele não ache que ele está seguro só na terapia intensiva, mas que ele está seguro desde o momento que ele entra ali na recepção do nosso hospital. Outro ponto que a gente trabalhou, que também foi uma ferramenta e que a gente trabalha anualmente com ela, é o FEMEA.
é uma ferramenta que ela te dá a opção de você identificar, né, um processo crítico e trabalhar melhorias prioritárias. Então, anualmente a gente trabalha um processo crítico para o hospital através da matriz de risco. Ano passado a gente trabalhou toda a cadeia medicamentosa. Então, na cadeia medicamentosa, a gente identificou desde a aquisição desse medicamento lá para o almoxarifado até o momento de descarte do medicamento, até o momento de que a gente conseguia avaliar o controle sérico desse paciente. E ali foi uma oportunidade de avaliar com a ponta quais eram os riscos, o que eles entendiam que eram ações que poderiam ser de risco naquela atividade. E aí a gente começou a trabalhar ações, né, tomadas para que a gente pudesse reduzir o risco. E esse é um ponto bem positivo, porque a gente envolve todas as equipes. Esse ano a gente está trabalhando com queda, e aí quando a gente fala de queda, a gente fala, nossa, a gente precisa de um fórum com a higiene do hospital para a gente discutir queda com eles. Eles precisam participar também, entendendo a importância do chão, a importância do cuidado, de onde vai estar cada material, e é nesse processo do FEMEA que a gente consegue trabalhar esses modos de falha e trabalhar ações realmente efetivas e que realmente nos dê resultado. E aí, uma charge só para a gente finalizar aqui. Eu sei que tem muita coisa para falar de NSP, a gente poderia colocar várias estratégias que a gente faz juntos, mas eu quis trazer um pouquinho do que a gente tentou inovar aqui, porque não dá mais só para a gente fazer o mais do mesmo todos os dias. A gente precisa pensar em estratégias hoje, principalmente com a tecnologia, que a gente consiga envolver as pessoas, que as pessoas gostem. Eu falo, né, quando a gente começa a trabalhar em NSP, quando a gente trabalha em núcleo de segurança, a gente pensa assim, nossa, até antes de você entrar, você fica, ai, não quero, não tô assim. Quando você entra e você mergulha lá dentro, você fala, nossa, estou apaixonada por isso daqui. Qualquer lugar que você anda, você começa a pensar no risco para o paciente, o dano que isso pode acontecer, e aí a gente começa a pensar, não, mas a gente pode melhorar aqui. Então, é um ponto bem importante. E aí, a estratégia que a gente mais traz e que a gente mais trabalha aqui é saber identificar o risco e agir. A gente precisa olhar para o risco e ficar incomodado. A gente não pode, a gente tem que ser incomodado, tem que ser algo que a gente olha e fala, nossa, mas a gente pode melhorar. E é isso que é um ponto que a gente precisa discutir, que a gente precisa repensar todos os dias. E aí, quando a gente fala ali, ó, é um lanche, né? Se eu não cutucar um pouquinho ali, para mim, eu vou lanchar. Só que aí, quando a gente começa a investigar, quando a gente começa a analisar, vem uma avalanche de situações que realmente levou o dano. Então, é algo que a gente trabalha, que a gente precisa reforçar diariamente. E aí eu quero agradecer em nome da minha equipe, né, que hoje eu e Janaína compomos a equipe, a gente está em fase de reconstrução, mas é um trabalho gostoso de se fazer, a gente fica muito feliz de compartilhar, estamos totalmente à disposição para discutir mais, para aprender mais também. Eu quero agradecer muito a equipe da Socorro, da Geris, que dá todo o apoio, assim, e eu falo, a gente consegue receber tanto apoio deles e ter um acesso tão rápido e tão fácil que realmente é muito gratificante esse momento. Obrigada, Socorro. Parabéns pelo trabalho da equipe. Antes da Tamara, tinha também uma supervisora, a Karine, que também tinha a mesma filosofia de trabalho. A gente fica impressionada, assim, como alguns hospitais, eles mantêm um padrão, assim, de excelência, né, nos colaboradores. Então, eles vêm com, realmente, como ela falou, eles têm uma cultura, né? Eu acho que deve ter uma forma aí de seleção, de agregar pessoas empenhadas, comprometidas, né, competentes. Então, parabéns para toda a equipe. Obrigada. Eu estou muito feliz com esses 2 participantes hoje, mas eu queria deixar claro para todo o grupo que qualquer um de vocês pode estar participando aqui conosco. Se tiver uma experiência exitosa na unidade de vocês, nos apresente, tá? Às vezes a gente enxerga alguns porque a gente está mais em contato com eles, mas não quer dizer que nos outros hospitais não tem pessoas excelentes aí nos NSPs, nas CCIHs. Eu conto para vocês que eu fui acompanhante de um paciente por um dia no Hospital Regional de Santa Maria, que é um hospital público, e lá eu parabenizo a equipe também, porque eu consegui ver a atuação do NSP e da CCIH, o PS lotado, né, que é uma demanda que não tem
não tem fim, mas os pacientes tinham placa de identificação, os pacientes tinham pulseira, né? Os profissionais, eles tinham uma noção, assim, né, dos protocolos. Então, assim, não é inalcançável para a rede pública, não é inatingível, é possível fazer. Eu lembro também do Hospital Regional de Planaltina. Planaltina, a gente foi lá uma época. Gente, não tem fim, é uma demanda de paciente muito maior do que a capacidade física, mas a gente viu que, na medida do possível, tinha identificação do paciente, né? Tinha um cuidado ali com a grade do paciente. Então, assim, claro que hoje nós estamos mostrando pessoas que trabalham na rede privada, mas existem experiências exitosas na rede pública também, dentro das possibilidades, né? Mesmo com limitações, a gente sabe que tem equipes excelentes, parabenizo aí a todas as equipes. Tem algumas perguntas aqui, Tamara. É Tâmara, né? Eu estou pronunciando errado. Não, tranquilo. O pessoal está dando parabéns, muito elogio para o Paulo e para você. E alguém pergunta sobre qual a ferramenta de avaliação da cultura que vocês utilizaram. Então, Socorro, a gente trabalha já anualmente com uma ferramenta que é direcionada pela qualidade corporativa, que tem a pesquisa de cultura de segurança do paciente. Ela é um formulário estruturado, onde ela avalia, né, vários eixos, desde a questão de resposta não punitiva ao erro, abertura de comunicação, então vários eixos de avaliação, e diante dessa cultura, dessa pesquisa estruturada, a gente trabalha nas prioridades do ano subsequente. Então, essa pesquisa acontece sempre no mês de agosto. Em 2019, quando a gente não tinha isso, né, a gente não tinha esse retorno, porque era todo mundo muito novo, a gente trabalhou dentro dos treinamentos com ferramentas e com uma pesquisa mais estruturada no Forms mesmo, a respeito de qual era o conhecimento da pessoa sobre evento adverso, e a gente dava situações de risco, onde a pessoa tinha que dizer se aquilo dali para ela considerava um risco, ela não considerava, mas para a gente sentir como as pessoas entendiam um risco relacionado à parte de segurança do paciente. Como a gente já tem anualmente essa pesquisa via Redditor, hoje a gente já consegue ter um direcionamento melhor e a gente já sabe por onde caminhar e qual está sendo o nosso calcanhar de Aquiles aqui a respeito dessa cultura. Existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, né, Tâmara? Uma delas é a que a Anvisa promove anualmente, que é a avaliação da cultura de segurança, é uma avaliação nacional também, e todos os hospitais podem participar, na verdade, devem participar, porque você vai conhecer a realidade da sua instituição, você vai ter um diagnóstico situacional, então, se não tiver outra ferramenta, aproveitem para participar esse ano da pesquisa de cultura de segurança da Anvisa, tá bom? Tem outra pergunta aqui sobre a Ronda, se poderia compartilhar o formulário da Ronda. Claro. Tá? A Ronda é um formulário que a gente até criou aqui internamente, mas o objetivo maior é que a gente listasse, né, todas as equipes que a gente entende de relevância, então acho que vale a pena estudar a unidade e entender, olha, o que é mais relevante para a gente levar de equipe para ser realmente uma equipe de solucionar problemas. E eu vi que tem uma pergunta aqui sobre a adesão, né, da Ronda. A gente tem adesão de 100%, mas porque é uma Ronda que a diretoria, ela também está presente. Então, o diretor, ele vai para essa Ronda, ele desce com a gente em todas as unidades, ele vai caminhando todos os momentos e ele está ali identificando também. Então, hoje, esse apoio da diretoria faz com que as pessoas também fiquem cada vez mais engajadas. E esse formulário nada mais é do que a gente colocar e estruturar ali as oportunidades ou o que eles trouxeram para a gente, que eles não conseguem resolver hoje, que é uma situação de risco. Então, a gente coloca ali e fala, olha, nessa situação eu preciso da infraestrutura, da manutenção para trabalhar na resolução e qual o prazo que a gente vai trabalhar para a gente devolver isso para a equipe também. Eu acho muito legal essa questão da diretoria, né, estar envolvida. Porque você vê os dois exemplos que nós estamos usando hoje, como exemplos de sucesso, são instituições onde a diretoria está muito comprometida, né? Onde a diretoria entende a importância da qualidade, da segurança do paciente, da prevenção de infecções. Ela não tem essa comissão apenas por nomeação, porque é uma obrigação, mas entende a importância, né? Eu cito isso para o Paulo, que ele fica até rindo, que quando a gente faz inspeção no hospital que ele trabalha, se a gente aponta uma inconformidade, eu nunca vi o diretor dele falar, não, vocês estão errados, não é bem assim, entenda, explicar, justificar. Não,
ele admite e ele quer saber quem é o responsável e ele quer resolver e ele não quer que isso aconteça novamente, entendeu? Então, ele é uma pessoa que não tenta jogar a poeira para debaixo do tapete, ele tenta realmente encontrar, né? Já que alguém encontrou, mostra para ele, ele tenta tratar aquela situação, e a gente vê que isso é uma postura dos diretores, né, da Rede Dó, de realmente aceitar a inspeção como algo construtivo, como algo que vai melhorar, aperfeiçoar o trabalho, e não de fazer um enfrentamento, de dizer que a gente está errado por ter visto a inconformidade, né? Uhum. Então, assim, parabenizo todos vocês, toda a equipe. Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta sobre o NSP? Se alguém quiser falar, pronunciar a pergunta verbalmente, pode abrir o microfone, falar. Aproveitem, gente. Isso é uma oportunidade de ouro. Vamos pegar a rica experiência dessas pessoas e tentar usar na nossa realidade. Alguém? Quem puder abrir a câmera aí para fazer o agradecimento, olhar no rostinho de vocês. Nós estamos encerrando, já que vocês não querem perguntar. Já que vocês já estão todos aí. Vamos lá, carinhas lindas aí, ó. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, colocar alguma situação? O que achou da reunião? Vamos lá, falem conosco. Vou parabenizar. Oi, socorro, é a Aline. Oi, Aline. Deve estar. Só parabenizar aí os colegas, né? Tanto a Tâmara quanto o Paulo. A gente aí, né, como colaborador da rede, sempre muito junto. As apresentações foram excelentes e parabenizar vocês também aí da Geris, que estão sempre nos dando apoio. Obrigada, Aline. Obrigada. Parabéns para você também. A Aline é uma excelente controladora de infecção também. Parabéns aí para toda a equipe. Mais alguém? Um comentário? Uma palavra de apoio para quem colocou o rosto aqui, gente, que falou tudo isso para vocês. Vamos lá, um agradecimento. Obrigada, meninos, pela excelente explanação de vocês. Muitas contribuições, né? Muito obrigada, vocês são realmente referência no que fazem. E nada mais proveitoso do que trocar experiências sobre isso, né? Porque isso engrandece muito o nosso conhecimento e abre a nossa mente para novas técnicas, novos métodos. Muito obrigada a vocês por compartilharem, Paulo, Tâmara, e obrigada também a Geris por nos proporcionar esse momento de troca, porque isso faz toda a diferença. Obrigada, Amanda. Obrigada por se pronunciar, não me deixar aqui, tá? No vácuo. Obrigada, Aline. Socorro. Oi. Parabéns pelo trabalho. Acho que os momentos são extremamente enriquecedores, né? A gente para um pouquinho a nossa prática e tenta refletir um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, e essa troca de experiência traz reflexões, né, para o nosso dia a dia. Então, esses momentos são extremamente ricos. Parabéns pela organização. Obrigada, Renato. Gente, para quem não conhece o Renato, ele é da CATSP, que é a Câmara Técnica de Segurança do Paciente, da SES, tá? E ele está fazendo um trabalho muito legal para tentar aí melhorar, né, para apoiar os núcleos de segurança do paciente da Secretaria de Saúde, melhorar cada vez mais a assistência, a qualidade, a segurança do paciente. Parabéns, Renato, também pela coragem, né, de assumir essa função. Nós desejamos muito sucesso e a gente está à disposição também para apoiar, você sabe, né? Então, todo o pessoal aí da SES já deve conhecer o Renato, e quem não conhece, está conhecendo agora, né, que é um parceiro aí para apoiar as ações, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? O pessoal não quer falar? Então, é isso, gente. Mais uma vez, lembro a vocês sobre o relatório, né, de eventos adversos, para que todos possam ler, entender aí onde está a sua instituição, quais são os dados da sua instituição, o que você precisa trabalhar para melhorá-los, tá bom? O de IRAS também será lançado em breve, a gente está na fase de revisão aqui. E mais alguém? Alguém da CCIH, da rede pública, pode se pronunciar aí, falar conosco?
Eu posso falar que o NCH aqui, junto com o NSP, que é a NQSP aqui, no HRT, a gente já implementa o QR Code. É um trabalho de formiguinha, conscientizar os servidores, é bem diferente da rede privada, que você fala e eles acabam executando. Aqui a gente precisa abraçar o servidor e mostrar para ele a necessidade. E outros detalhes. Então, o QR Code está sendo usado. Tá tendo efeito, igual ela mostrou lá no início da apresentação dela, mas é bem difícil. Mesmo com QR Code, a gente mostrando, colocando nos computadores, mandando nos grupos de WhatsApp, em todo canto, nas clínicas, colocando nos postos de enfermagem, mesmo assim ainda é difícil. Jonathan, o QR Code que você fala é para notificação? É de notificação de eventos adversos ou infecção hospitalar, qualquer coisa. A gente, aqui no HRT a gente tem um central, que a gente usa o Linktree, e aí coloca o NQSP tem o seu, o NCH também, a vigilância epidemiológica, medicina do trabalho, aí cada um tem a sua parte. E mesmo assim, é porque, na verdade, quem configura meio esse negócio sou eu. Aí, mesmo assim, não chega muita coisa, não. Mas é um trabalho que a gente está conquistando. Certo. Obrigada pela contribuição, Jonathan. Mais alguém aí do NSP da rede pública pudesse falar com a gente? Dar um feedback aí sobre o contraste observado? Cadê minha amiga Janine? Tá por aí? Natália, Janine. Então tá, gente. Então eu vou encerrar. Agradeço demais a participação de vocês. Estamos à disposição aqui. Nós vamos disponibilizar a aula dos meninos em PDF, tá bom? E desejamos a vocês aí um bom dia, um bom trabalho, sucesso nas ações de vocês e um grande abraço. Tchau, obrigada, Socorro. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Bom dia, né? Parabéns, pessoal, pela apresentação. Bom dia. Tchau, tchau.